Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Jade Brau e esse é o nosso último encontro sobre licitações. O tema do nosso estudo de hoje são as licitações inclusivas. Para compreendermos bem esse tema, temos que conhecer, primeiramente, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei nº 13.146 de 2015, que tem como fundamentos a dignidade da pessoa humana e a igualdade. O Estatuto da Pessoa com Deficiência estabelece importantes exigências para garantir a inclusão social e o exercício da cidadania pelos portadores de deficiência, inclusive no campo das licitações e contratações públicas. Essa norma modificou várias outras, inclusive a Lei de Licitações, buscando reforçar a utilização das contratações públicas para incentivar a inclusão dos portadores de deficiência no mercado de trabalho. Tal atitude concretiza a ideia da licitação como instrumento de efetivação de objetivos sociais. São 3 as principais alterações trazidas pelo Estatuto ao texto da Lei 8666. Vamos analisá-las? A primeira alteração trata do estabelecimento de um novo critério de desempate entre os licitantes. Esse critério, previsto no artigo 3 da Lei 8666, se fundamenta no tratamento favorável às empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social. A segunda novidade refere-se à inclusão da margem de preferência em favor das empresas que, além de comprovarem o cumprimento de reserva de empregos para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, também atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. Apesar de utilizarem a mesma referência na concessão de benefícios, é preciso notar que as duas hipóteses descrevem situações distintas que não devem ser confundidas. São 2 pontos a serem destacados. O primeiro é o tratamento favorável para a empresa que comprovem o cumprimento de reserva dos empregos. Nesse caso, a garantia de preferência ocorre quando 2 ou mais licitantes empatam com a proposta mais bem classificada do certame. Assim, a administração, após ultrapassar os demais critérios, dispensa a oferta das empresas que não atendam à reserva de cargos estabelecida. E o segundo é o estabelecimento da margem de preferência para aqueles que, além da reserva dos empregos, atendam às regras de acessibilidade. A margem de preferência é a autorização para que o Estado pague mais caro por bens e serviços em nome da proteção e do estímulo à contratação de pessoas com deficiência. As regras de acessibilidade referem-se às questões relativas à utilização dos espaços e equipamentos urbanos das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação por pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Observe que a legislação não condiciona a participação na licitação e a contratação administrativa à presença de números mínimos de empregados com deficiência nas empresas licitantes ou fornecimento de produtos e serviços nacionais. Com isso, a função regulatória da licitação é utilizada de forma proporcional, pois permite a competitividade sem desconsiderar a preferência na definição do vencedor, para empresas que implementam valores constitucionais sensíveis. Por fim, a terceira mudança na Lei 8666, que está prevista no artigo 66, a linha A, as empresas beneficiadas com a aplicação das regras favoráveis de desempate relativas aos empregados deficientes ou reabilitados devem cumprir a reserva de empregos e as regras de acessibilidade durante toda a execução do contrato. Nesse caso, o descumprimento da exigência legal do custo do contrato poderia acarretar a rescisão do contrato, com a aplicação das sanções respectivas. A incumbência de fiscalizar o cumprimento da reserva de empregos e as regras de acessibilidade é da administração. Vamos concluir a aula chamando sua atenção para uma alteração importante também trazida pelo Estatuto, desta vez na Lei de Improbidade Administrativa. O Estatuto tipificou como ato de improbidade a ausência de cumprimento dos requisitos de acessibilidade previstos na legislação, quando a conduta for cometida com comprovado dolo ou má-fé do infrator, ou seja, o descumprimento do dever de acessibilidade
é atualmente considerada como ato de improbidade administrativa e pode acarretar sanções como a suspensão dos direitos políticos, perda do cargo, multa e etc. É com essa observação que concluímos a nossa aula de hoje. Em sua área do aluno, disponibilizamos para você material didático de apoio à nossa apresentação, no qual os tópicos são examinados com maiores detalhes. Então, com estas informações, concluímos o nosso curso de licitações. Até o nosso próximo encontro.